Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos conhecer uma história muito especial da Bíblia. Vamos ler o livro de Judas, que nos ensina sobre a importância de seguir os ensinamentos de Jesus e de nos mantermos firmes na fé. Vamos começar? Capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas era um amigo muito próximo de Jesus e de Tiago. Ele escreveu esta carta para todos nós, que somos amados por Deus e protegidos por Jesus. Versículo 2. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Judas deseja que todos nós tenhamos muita bondade, paz e amor em nossas vidas. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas queria escrever sobre como todos nós podemos ser salvos, mas ele sentiu que era mais importante lembrar a todos para lutarmos pela nossa fé, que foi dada a nós pelos seguidores de Jesus. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que desde há muito foram antecipadamente destinados para este juízo, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas avisa que algumas pessoas más estão tentando enganar os outros, dizendo que podemos fazer coisas erradas porque Deus nos perdoa. Mas isso não é verdade. Devemos sempre seguir os ensinamentos de Jesus. Versículo 5. Ora, quero lembrar-vos, a vós outros que já uma vez soubestes tudo isto, que o Senhor, depois de ter salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu mais tarde os que não creram. Judas lembra que Deus salvou o povo de Israel do Egito, mas alguns não acreditaram e foram punidos. Versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele também fala sobre anjos que desobedeceram a Deus e foram castigados. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à fornicação como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E lembra das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas porque as pessoas faziam coisas muito erradas. Versículo 8. Do mesmo modo, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam o próprio corpo, desprezam a divina autoridade e blasfemam das dignidades. Judas diz que essas pessoas más também fazem coisas erradas e não respeitam a autoridade de Deus. Versículo 9. Ora, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Até o anjo Miguel, que é muito poderoso, respeitou o diabo e disse: que Deus te repreenda. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nisso se corrompem. Mas essas pessoas más falam mal de coisas que nem entendem e fazem coisas erradas sem pensar. Versículo 11. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e, por amor ao lucro, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá.
Essas pessoas seguem o caminho de pessoas más do passado, como Caim, Balaão e Corá, que também foram punidos. Versículo 12. Estes são os escolhos, como que em vossos ágapes de caridade, os quais se regalam sem pudor, apacentando-se a si mesmos, nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em cujos ramos não há fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Essas pessoas são como pedras no caminho, nuvens sem chuva e árvores sem frutos. Elas só pensam em si mesmas. Versículo 13. Ondas furiosas do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada eternamente a negridão das trevas. Elas são como ondas furiosas do mar e estrelas que se perdem. Estão destinadas à escuridão. Versículo 14. De igual modo, também Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou a respeito destes, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Enoque, que era um homem muito sábio, também falou sobre essas pessoas más. Versículo 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Deus virá para julgar todas as pessoas más e puni-las pelas coisas erradas que fizeram e disseram. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas paixões, cuja boca enche de arrogância, admirando pessoas por causa do interesse. Essas pessoas reclamam muito, seguem seus próprios desejos e falam com orgulho. Versículo 17. Vós outros amados, lembrai-vos das palavras proferidas de antemão pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, que amamos a Deus, devemos lembrar das palavras dos apóstolos de Jesus. Versículo 18. Quando vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Eles nos avisaram que, no futuro, haveria pessoas que zombam de Deus e seguem seus próprios desejos. Versículo 19. Estes são os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Essas pessoas causam divisões e não têm o Espírito de Deus. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Mas nós devemos fortalecer nossa fé e orar com o Espírito Santo. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Devemos nos manter no amor de Deus e esperar pela misericórdia de Jesus, que nos dá a vida eterna. Versículo 22. A uns mostrai compaixão, fazendo distinções. Devemos ter compaixão de algumas pessoas e ajudá-las a encontrar o caminho certo. Versículo 23. Outros, porém, salvai, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada pela carne. Devemos tentar salvar outras pessoas, tirando-as do pecado e odiar o pecado. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados com abundante alegria. Deus é poderoso e nos guarda para que não caiamos. Ele nos apresentará sem pecado e cheios de alegria. Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e para todo o sempre. Amém. A Deus, nosso Salvador, através de Jesus, seja dada toda a glória, majestade e poder para sempre. Amém. E assim, crianças, aprendemos com Judas a importância de seguir os ensinamentos de Jesus e de nos mantermos firmes na fé,
Lembrem-se sempre de amar a Deus e ao próximo. Até a próxima história. Tchau! Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.